Roberto questiona Joana se ela não deseja ficar com ele por falta de amor ou por não poder dar-lhe filhos. Joana fica surpresa e não consegue responder devido à chegada de Heitor. Mariano envia uma mensagem para o celular de Aurora, informando que Teresa veio visitar o afilhado e que ele está melhor. Mariano pergunta quando Aurora retornará e avisa que se ela não voltar em breve, ele terá que encontrar uma maneira de vê-la. Aida repreende Mariano por brigar com seu pai, sugerindo que Teresa pode estar certa ao dizer que essa questão pode distanciá-los ainda mais. Mariano esclarece que não tem nada contra Aida, mas não gosta de Rubens. Aida menciona como foi doloroso ver o sofrimento de Rubens ao saber que o filho estava gravemente doente. Mariano comenta que Rubens apareceu para causar tumulto e reivindicar seus direitos como pai, sem sequer perguntar sobre o estado de saúde de Rodrigo. Aida lembra que a relação entre ela e Mariano se deteriorou por causa de Rubens e do bebê. Mariano concorda em deixar isso de lado, mas como médico não vai ceder às exigências de Rubens sem um mandado legal. Genoveva paga Nico para trazer o bebê de Esperança até ela. Rubens aparece informando que isso não será possível no momento, pois o bebê está hospitalizado. Genoveva teme passar pela dor da perda de um filho pela segunda vez. Aida procura Aurora na casa de campo para questionar se ela considera dar uma chance a Mariano. Aurora responde que não tem certeza, pois não quer se deixar levar por um momento. Ela se afastou para não se sentir pressionada e tem dúvidas sobre Mariano, temendo sofrer por um homem que não pode corresponder às suas expectativas como Aida. Aurora admite que dará uma oportunidade a Mariano se perceber que ele realmente esqueceu Teresa. Aida aprecia a sinceridade de Aurora e avisa que enquanto ela estiver refletindo, não desistirá de Mariano. Por telefone, Teresa conta a Arthur que conversou com Mariano sobre seu afilhado. Arthur pede que ela vá pegar as chaves do apartamento com Fernando, pois perdeu as suas. Ele também solicita que Teresa parabenize Fernando pela herança. Arthur destaca que Fernando vai herdar várias casas, hotéis e se tornar acionista majoritário de diversas empresas, incluindo uma mineradora na capital. Teresa ouve tudo com muita atenção. Aurora está convencida de que se Mariano a ama, não voltará com Aida nem com Teresa. Caso contrário, Aurora ficará feliz por não ter cedido, pois seria um amor falso de Mariano. Aida sugere que a perdedora se afaste. Fernando entrega as chaves do apartamento para Teresa e comenta que eles não podem agir como se nada tivesse acontecido entre eles. Fernando ficou sabendo por Arthur que Teresa está hesitante em perdoar o marido. Teresa relata que quando Arthur começou a beijá-la e acariciá-la, ela não permitiu que ele continuasse. Fernando pergunta o que aconteceu. Luísa flagra Fernando e Teresa prestes a se beijar e pergunta o que está acontecendo, deixando os dois surpresos. Teresa astutamente abraça Luísa e, choramingando, diz que teve outro problema com Arthur, saindo em seguida e deixando Luísa a sós com Fernando. Aida confessa a Aurora que está satisfeita por ela ser sua rival, pois sabe que Mariano terá escolhido uma mulher boa e não uma praga da periferia como Teresa. Aurora agradece a sinceridade de Aida e espera que Mariano escolha uma das duas, sabendo que quando se ama como Mariano amou Teresa, não é fácil esquecer. Mariano informa Roberto que em breve terá que ir até o povoado de onde Roberto veio por questões de trabalho, deixando Roberto animado. Fernando conta a Luísa que Arthur continua desconfiado de Teresa, bebeu e ficou violento e agressivo. Fernando informa que Teresa veio buscar as chaves do apartamento, pois ele convenceu Arthur de que se ele ama Teresa, não pode continuar tratando-a mal. Luísa pretende conversar com o irmão no dia seguinte. Quando Fernando pergunta por que ela voltou antes, Luísa explica que ao ouvir seu tom de voz no telefone, sentiu que ele precisava dela e que estava com saudades, assim como ela. Mariano alerta Roberto de que Joana e Heitor podem realmente estar apaixonados, mas Roberto tem certeza de que Joana sente amor por ele e está com o doutorzinho porque se aterezou. Mariano afirma que Joana jamais se casaria por dinheiro. Teresa vai direto para o apartamento de Fernando e declara que isso é apenas o começo, pois Fernando os ajudará a reconquistarem tudo o que tinham antes.
Mayra está de volta e é recebida calorosamente por Aida. Teresa liga para Luísa para tranquilizá-la e propor que conversem no dia seguinte. Luísa espera que Teresa possa se distrair um pouco ajudando nos preparativos do casamento. Arthur telefona lembrando a Teresa que combinaram jantar com Armando e Regina, mas Teresa prefere que Arthur vá encontrá-la no apartamento, alegando que não quer deixar sua mãe triste com a despedida e que quer ficar a sós com ele. Armando pergunta a Arthur se Teresa está a caminho, enquanto Regina menciona ter preparado o prato favorito da filha. Desconfortável, Arthur informa que não poderão jantar juntos e que Teresa já está esperando por ele no apartamento devido a muitas coisas que tem para fazer. Aida recebe um vestido de presente de Mayra e pede para ela continuar contando sobre a viagem. Mayra relata que continuou escrevendo tudo o que aconteceu e que uma prima do avô de Aida gostou tanto que, sem dizer nada, mostrou a um editor. Agora seu livro será publicado. Rubens visita Aida e encontra Mayra. Teresa está animada por ter saído da vila e Arthur informa que Regina e Armando se sentiram mal por não terem ido jantar com eles. Teresa assegura que seus pais entendem. Ao ser elogiada por Rubens, Mayra responde que está apenas feliz e muito mais segura de si. Rubens menciona que ter estado preso e perdido tudo também o fez mudar e diz que eles precisam conversar. Mayra discorda de que tenham algo para conversar. Arthur diz a Teresa que o importante não deve ser onde eles vivem, mas sim um novo começo entre eles, perguntando se ela está disposta a isso porque ele a ama. Teresa declara que também o ama, apesar de Arthur tê-la ferido profundamente. Arthur enfatiza que ambos se magoaram e informa que vai pagar um aluguel a Fernando, mas que Teresa não deve esperar roupas de marca, joias valiosas e viagens por um tempo. Teresa finge concordar, mas pede que Arthur não a teste novamente. Arthur deseja que Teresa esteja consciente da real situação entre eles. Teresa promete apoiar Arthur em sua recuperação, enquanto ele afirma que o mais importante é continuarem se amando. Rubens tenta se reaproximar de Mayra, mas ela revela que se apaixonou por outro homem. Regina comenta com Armando que Teresa não muda nunca, incapaz de esconder por um momento sequer seu cansaço de viver na vila. Armando justifica que Arthur e Teresa tinham muitos assuntos pendentes para resolver. Regina demonstra preocupação com Teresa e Armando afirma que ela irá se divorciar se o marido voltar a demonstrar ciúmes e a beber, deixando Regina surpresa. Ao lado de Luísa na cama, Fernando tem seus pensamentos voltados para Teresa, mas alega estar distraído por conta de uma proposta de negócios. Aurora concorda em receber um rapaz que aparentemente está em busca de emprego e se surpreende ao se deparar com Mariano, que insiste em buscar seu perdão. Aurora responde que mulheres desapontadas levam muito tempo para perdoar e brinca dizendo que não há uma vaga disponível para ele. Mariano elogia o sorriso de Aurora e afirma que já ganhou o dia. Roberto questiona novamente Joana se ela o rejeitou por não poder ter filhos. Joana explica que após a perda do bebê, ficou impossibilitada de engravidar. Roberto beija Joana, convicto de que ela nunca deixou de amá-lo. Jacinto relata a Arthur todos os passos de Teresa e com quem ela conversou. Arthur instrui o motorista a continuar vigiando Teresa. Arthur avisa Teresa sobre uma visita a um empreiteiro que fará um negócio importante na Alemanha. Teresa e Arthur comentam o quanto apreciam a reconciliação que tiveram na noite anterior. Joana afasta Roberto, lembrando-lhe que está comprometida e que ele está com a ricaça. Roberto revela que é apenas o motorista da mulher e que seus olhos somente são voltados para Joana. Joana admite que também ama Roberto, mas reconhece não poder ser egoísta, sabendo que ele sonha em ter filhos. Aida elogia Mayra por ter dito a Rubens que está apaixonada por outro homem, e Mayra pergunta a opinião de Aida. Aida assegura que ficaria feliz pela mãe, contanto que fosse um homem bom e que não se intrometesse em seus negócios e finanças, ao que Mayra afirma ter aprendido essa lição. Mayra revela que um homem que a tem apoiado com o livro confessou estar se apaixonando por ela. Roberto assegura a Joana de que não se importa se ela não puder ter filhos, mencionando que discutiu com Mariano sobre a possibilidade de adoção.
Mara informa a Ida que está saindo com o editor, mas não começará nada formal se a Ida não concordar. A Ida reconhece que seus pais nunca se reconciliarão e sente que sua mãe é uma pessoa diferente agora. Mara compartilha que sente o mesmo e afirma que agora presta muita atenção em como é tratada e no que realmente deseja. Roberto pressiona Joana para terminar tudo com Heitor, mas Joana reluta em magoá-lo ou perder o carinho de Aurora. Aurora recebe um sorvete e um guardanapo com uma declaração de amor de Mariano. Teresa retorna à vila para buscar suas coisas e descobre que Roberto é o motorista de Oriana. Furiosa, Teresa acusa Roberto de ter espalhado para a mulher que a odeia o que aconteceu entre ela e Mariano. Regina diz a Joana que chegou a hora de decidir com quem ela prefere ficar. Joana está indecisa sobre o que dizer para Heitor. Roberto nega ser fofoqueiro e explica a Teresa que apenas respondeu às perguntas de Oriana. Teresa não acredita e afirma que Roberto não a suporta porque não quer que ele se aproxime de sua madrinha, insistindo que Joana está certa em ficar com o pai de Aurora porque ele vale a pena. No entanto, Roberto não tem dúvidas de que Joana o ama e não se importa que ela não possa ter filhos, pois eles podem considerar a adoção. Teresa assegura que Joana nunca escolherá um homem como Roberto e adverte que se ele continuar falando mal dela, irá pagar por isso. Roberto admite que talvez tenha falado demais, mas garante que tudo o que disse foi verdadeiro, afirmando que Oriana já sabe exatamente como Teresa é. Luísa comenta com Arthur que encontrou sua amiga Lúcia e pergunta o que está acontecendo entre ele e Teresa. Arthur admite que errou, mas não suporta a ideia de Mariano se aproximar de Teresa. Luísa aconselha Arthur, sugerindo que se Teresa tivesse procurado Mariano, a situação poderia ser diferente. Arthur reitera que ele e Teresa estão bem agora. Regina aconselha a Joana a seguir o exemplo de Aurora e não se casar com Heitor se realmente ama Roberto. Teresa pede desculpas a Regina por não ter comparecido ao jantar, alegando estar muito ocupada com o trabalho. Regina questiona se foi apenas isso ou se Teresa também queria se distanciar da vila, ao que Teresa responde que ambas as razões são válidas. Teresa descreve as características do belo apartamento onde ela e Arthur estão morando, elogiando especialmente a decoração feita por Fernando. Teresa solicita que sua mãe coloque um pouco do jantar em um recipiente para ela levar, já que não pôde comer. Em seguida, Teresa ignora uma ligação de Fernando para poder conversar com Joana. Joana confessa a Teresa que não está mais certa se deseja se casar com Heitor. Teresa revela que Roberto é o motorista que revelou a Oriana tudo o que ocorreu entre ela e Mariano na véspera do casamento com Arthur. Teresa declara que Joana não pode mais dirigir a palavra àquele mariatezinho de 5ª categoria. Regina adverte Teresa que ela não pode se divorciar de Arthur. Arthur comenta com Luísa que o humor de Teresa melhorou desde que começaram a morar no novo apartamento. Luísa pede a Arthur que ajude Fernando com os assuntos relacionados à herança, pois ele está bastante preocupado. Teresa deixa claro para Regina que se Arthur não atender às suas exigências, eles acabarão se divorciando.